O desafio de hoje é uma forma sutil, uma forma diferente da convencional que talvez tu acredite que funcione com as mulheres. Quando você vai começar uma abordagem, uma sedução com uma mulher, eu tenho que te falar que existem algumas formas de você fazer isso. Ou você vai iniciar aquilo ali de uma forma mais indireta, ou você vai ser mais direto quando você estiver conversando com ela. Hoje eu vou te passar uma das estratégias que você pode se conectar e aperfeiçoando isso de acordo com a tua prática, com a consequência dessa repetição que você vai fazendo usando essa ferramenta que eu vou te passar. O desafio de hoje é você contar uma história para uma mulher. Como que você vai fazer isso? Tu pode fazer isso com uma mulher conhecida ou desconhecida na rua, vai depender da tua ousadia. E quando você encontrar essa mulher, eu acho muito interessante fazer isso com mulheres que são desconhecidas. Tu chega nela e simplesmente se aproxima, né? E aí tu fala: "Ei, boa noite. Precisamos falar sobre Kevin." E aí olha pra ela com aquela cara de suspense. Ela vai te olhar assim, vai falar: "O que é isso?" Aí você começa a contar uma história. Fala: "É porque eu preciso muito de uma opinião feminina e Kevin é um amigo meu que ele tá passando por uma situação agora e eu quero até te contar o que aconteceu com ele." E aí você nem espera, você já começa a falar. Aí você fala: "Pô, ele conheceu uma mulher esses dias atrás e a mulher não larga do pé dele. Ele tá desesperado, ele não tem mais vida, ele não consegue sair de casa pra fazer alguma coisa com a gente. Nem na praia ele conseguiu esse final de semana, porque a mulher tá na cola dele. Ele acha que se ele sair de casa, a mulher vai sequestrar ele e vai levar ele pra casa." E aí tu vai desenvolvendo esse assunto, vai criando uma excitação, coisas que são diferentes nesse assunto. E aí acontece uma coisa muito foda, que vai deixar a mulher mais conectada a você. Pra te trazer um pouquinho mais para esse lado e te mostrar o poder dessa técnica, eu vou usar o exemplo de um gato. Sim, um gato, aquele felino. Digamos que você tá ali brincando com o gatinho e você tem um brinquedo que ele gosta muito na mão. E aí você fica segurando esse brinquedo com ele. Você fica segurando numa distância que não dá pra ele pegar. Velho, ele vai ficar louco ali querendo pegar aquele brinquedo. Mas, se você soltar esse brinquedo e deixar ele ali, o gatinho ele vai ficar uns 2 minutinhos ali no máximo brincando com esse brinquedo e depois ele vai perder o interesse. Por quê? Porque não teve movimentação, não teve alguma coisa que fizesse aquele gato ficar interessado ali. Não teve agitação, não teve um desafio, não fez ele ficar conectado, focado em você. As mulheres, elas são da mesma forma. E quando você estiver ali contando essa história para ela, você vai fazer o que eu chamo de mudança de cena. Você vai pegar, vai estar contando essa história para a mulher, dizendo essa história do Kevin, que é um amigo teu, que está passando por todo esse perrengue com as mulheres. E depois, antes de você terminar essa conversa, quando você chegar na parte mais interessante dela, que você vai começar a contar sobre esse atrito do Kevin, dessa mulher, como eles se conheceram, antes de você finalizar esse assunto, você vai dar uma pausa nele e vai fazer essa mudança de cena. Você vai trocar esse cenário por um outro, dando um neg na mulher, contando algum motivo do porquê você não pode falar aquilo para ela nesse momento. Digamos que você tá ali conversando com uma mulher que seja baixinha, você chega do lado dela e fala: "Vem cá, deixa eu só medir a minha altura com você. Você parece que é um pouquinho baixinha, né?" Aí você chega do lado dela, já aproveita e escala o contato corporal com ela também, tocando no corpo dela, nem que seja no ombro, na cintura, medindo o umbigo de vocês. E aí, quando você estiver fazendo essa escalação corporal, você chega pra ela e fala: "Nossa, mas tem um problema muito grande que a gente tem aqui agora. Você, pelo jeito,
tem menos de 1,50 de altura e eu descobri que eu não posso contar certos segredos para pessoas que são baixinhas assim. É porque pessoas que são baixinhas assim, elas têm muita energia e quando elas descobrem isso que eu ia te contar, elas ficam loucas. E eu prefiro deixar isso para uma outra hora. Mas eu tô curioso sobre você. Me conta um pouquinho, qual foi a coisa mais louca que você fez na virada do ano passado? E aí você engata nesse outro assunto e aí acontece uma coisa muito interessante. Quando você tá ali conversando com ela e você inicia esse assunto, ali vai rolando um tema. Vocês estão entrando em uma conexão e esse tema ele vai sendo desenvolvido. Quando você quebra esse processo de entendimento nesse assunto que você disparou ali e inicia um outro, aquele assunto anterior ele está inacabado. Isso faz ela despertar um interesse em você além do normal, por você ter algo a mais para falar com ela. Aí você inicia um outro assunto, só que ela vai estar conectada àquele assunto lá de trás também. E aí você joga para esse outro assunto, onde ela também vai te contar uma história agora nesse momento. Aí vai acontecer outra coisa muito foda. Porque quando você estiver vendo que é a hora de você se despedir, e eu já te falei como que você percebe isso, você coloca uma barreira e um motivo do porquê ela deveria continuar vendo você. Você pode usar alguma coisa tipo, olha, eu sei que eu sou o cara mais interessante que você vai conhecer dentre os próximos 45 dias, mas é realmente interessante essa vida, né? É interessante, às vezes é injusta, porque às vezes a gente conhece uma mulher, uma pessoa que é tão interessante e a gente nunca mais vê ela na nossa vida. E vai ser uma pena a gente não se encontrar de novo. Mas eu realmente vou precisar ir aqui agora e vamos deixar pela sorte no destino, porque eu acredito realmente em energia de pessoas, assim, tanto eu como você. Eu acho que a gente se conheceu hoje, não foi por acaso. Eu acho que se realmente for o destino, a gente vai se ver novamente. E aí você dá um abraço nela e se despede. Simples assim. Fechou, guerreiro? E ó, quando você estiver passando por esse desafio, lembra de estar passando por ele com presença total também. Você vai estar desenvolvendo a tua capacidade de contar histórias e escalação corporal. Tu não chega de uma mulher demonstrando logo aquele apetite sexual que tu tá sentindo por ela. Porque se você fizer isso, você vai estar aparecendo naquele radar que as mulheres têm. Aquele radar que te ferra por ela acreditar e saber que você tá dando em cima dela. É muito melhor tu fazer isso de uma forma mais sutil, de uma forma que não mostre para ela que você tá iniciando ali com algum interesse sexual nela. Digamos que é uma coisa normal para você fazer no teu dia a dia. E lembra que a sedução ela ocorre pela consequência dessa estrutura toda. E o primeiro ponto dessa estrutura é a atração. Você tem que trazer a atenção da mulher para o teu mundo. O segundo ponto é a conexão. E você vai conectar ela com essas histórias que você está contando. E a terceira é a sedução. E a sedução, ela acontece quando você demonstra esse apetite sexual por ela, mas ele fica melhor sendo feito depois de uns 8 a 10 minutos de conversa, onde você já criou toda ali uma atração, uma conexão. Ela já está confortável contigo, ela já confia em você, ela já vê que você é um cara interessante, e aí depois você começa a entrar mais a fundo nessa sedução, beleza? E esse desafio você pode usar tanto com uma mulher desconhecida e tanto como uma amiga. O importante é você aplicar isso
dessa forma que eu te falei. Inicia uma história, vai até certa parte, depois você encontra um motivo para mudar de história. Quando você chegar naquela parte mais excitante, aquela parte que deixa ela curiosa para saber como vai terminar isso, beleza? E esse é o desafio de hoje, guerreiro. Se tu gostou, deixa teu like aí embaixo, e aí já pode deixar teu comentário também pra gente trocar uma ideia. Conta talvez alguma história tua, bora exercitar isso aqui embaixo também. Conta uma história tua que era interessante, que foi interessante pra você, que foi excitante, que gerou uma aventura, uma emoção diferente, e bora compartilhar isso, beleza? Tamo junto e é nóis, gladiador. Até a próxima missão.